Olá, tudo bem? Meu nome é Gisrael, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Musitec. O Musitec é um projeto apoiado pela FAPTEC, pela SEDUC Sergipe e pelo Conservatório de Música de Sergipe. Na aula de hoje estaremos apresentando nosso segundo projeto. Então, o segundo projeto de vídeo será como gravar uma videoaula, já roteirizada, é claro, e também como inserir elementos na pós-produção, que será a segunda parte dessa aula feita por mim, o professor Diego. Então, gravaremos e logo após nos encontramos no PC para poder editar essa aula. Então, aqui, já dentro do Adobe Premiere, já fiz todo aquele trabalho de pós-produção de áudio e já está pronto aqui o arquivo de áudio. Vou jogar aqui na segunda instância de áudio e copiar. Seguro o botão Alt, clico no arrastar e solto. Por que, professor, você vai duplicar? Porque aqui eu tenho a imagem da câmera DSLR e aqui eu tenho a imagem do celular. Como é o mesmo áudio, eu filmei com dois ângulos para a gente ver que é possível fazer o mesmo tipo de trabalho tanto com câmeras semiprofissionais ou profissionais quanto com celular, certo? Então, seleciono a instância de vídeo e áudio junto com a de áudio já tratado, clico com o botão direito do mouse Synchronize Áudio. Lembrando que nesse caso os tipos de tratamento que eu fiz foi só de corte de frequências muito altas, acima de 20 Hz, ou seja, 20.000 Hz, e abaixo de 50 Hz, frequências muito graves. Uma vez que deixa eu fazer o Ctrl Z aqui, alinhei tudo certinho, vou substituir o áudio arrastando para a instância de cima e clicar em link para criar um vínculo entre esse áudio novo e essa imagem. Então, ó, olha o resultado. Médios e agudos. A altura é um parâmetro do som onde podemos diferenciar as alturas. Então aqui podemos ver que o áudio ficou bom. O áudio normal é assim, ó. SEDUC Sergipe e pelo Ah, continuando nossa edição, já fiz os devidos cortes e também fiz uma coisa bem legal. Em alguns cortes que eu irei inserir algumas imagens ou algumas informações, eu já mudei a cor. Professor, como faz para fazer isso no Premiere? Vem com o botão direito, Label, ou classificação, seria em português, e muda aqui, tem várias opções de cor, certo? Vou colocar aqui Purple. E aí mudou. E aí eu tenho uma identificação visual onde eu vou inserir, por exemplo, uma informação. Ou eu posso fazer o seguinte também. Eu posso clicar aqui no início desse corte com essa marquinha aqui, o Maker. Dar um duplo clique nele, definir, eu acho que tem 30 segundos ali, mas depois eu posso ajustar. E coloco aqui, por exemplo, altura. Talvez onde eu vai inserir informações sobre altura. Então fica demarcado aqui acima na timeline onde eu vou inserir alguma imagem, alguma legenda, por exemplo. Tudo bem? Então aí são dicas de como fazer isso. Então deixa eu só colocar de volta aqui a imagem que eu escolhi sem querer, que eu vou inserir nesse documento. Então já com a imagem aqui de volta, vamos ouvir para ver como inserir legendas e outros elementos na pós-produção. Olá, tudo bem? Meu nome é Gisrael, seja muito bem-vindo e bem-vindas a mais uma aula do Musitec. O Musitec é um projeto apoiado pela FAPTEC, pela SEDUC Sergipe. Um detalhezinho, podemos ver que a tela ficou parada enquanto a voz continuava a ser executada. Isso acontece muito, esses travamentos no Premiere, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Gisrael. Aqui, nesse trecho, eu vou inserir o nome dele, já que ele se apresentou. Vem aqui o Window, depois Essential Graphics, deixo aqui essa janela de edição aberta, clico aqui nesse Tzinho de texto e vou inserir a informação. Então, inserir aqui a informação, vou
selecionar toda a fonte, porque eu gosto de usar uma fonte chamada Albert Shaw. Vou inserir o stroke, que seria o contorno, deixar ele em cor diferente da cor de preenchimento. Coloco mais ou menos um 15 aqui para ficar um contorno bem demarcado, tudo bem? E vou reposicionar aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho. Então, também faço aquele Ctrl D aqui nessa instância. Perceba que quando eu inserir a legenda, criou outra instância de vídeo aqui, ou de imagem, certo? Então ele vai ficar no arquivo separado da imagem. Meu nome é Jezreel, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Deixa eu só colocar aqui no iniciozinho, realinhar aqui essa informação. E o render. O preview, na verdade, travou novamente. Aqui já estamos rodando no mínimo, para que ele possa não travar, mas ainda assim ele trava. Meu nome é Jezreel, seja muito bem-vindo e bem-vindas a mais uma aula do Musitec. O Musitec, eu posso fazer com que ele suma aqui. mais uma aula do Musitec. O Musitec, deixa eu ver se ficou bem alinhado. Aqui tá bom. Então vamos usar mais informações. O Musitec é um projeto apoiado pela FAPTEC, pela SEDUC Sergipe e pelo Conservatório de Música Sergipe. Na aula de hoje estaremos falando sobre parâmetros do som. O primeiro parâmetro do som. Então mais ou menos aqui é onde ele começa a falar de parâmetros do som. Parâmetros do som. O primeiro parâmetro do som que será estudado será a altura. Será a altura. Então, a altura é um parâmetro do som. Vamos esperar o preview voltar ao normal aqui, bem onde eu demarquei. Então seria bom nós colocarmos a síntese do que é a altura, o conceito altura aqui também, quando ele começa a falar sobre, né? Para isso eu vou mudar um pouquinho o posicionamento desse texto. Vou colocar altura, digitar altura, 2 pontos. Vamos ver o que aqui Gisele fala sobre altura. Altura é um parâmetro do som onde podemos diferenciar as alturas graves, médias e agudas. Então, vamos à informação dele. Aqui eu posso esticar o maker para eu me situar até onde vai a legenda. Esperamos novamente o render voltar ao normal. Então, a altura serve para diferenciar sons agudos. Tem um detalhezinho aqui. Eu abro novamente a Essential Graphics e vou diminuir um pouco a fonte. Nós temos acesso a isso somente indo aqui mesmo. Vou abrir mais um pouquinho. Aqui é a janelinha do que eu estou digitando. Agudos. Médios e graves. E não se assustem, é só abrir mais aqui um pouquinho e podemos ter acesso ao que eu digitei. Colocar uma vírgula aqui. Abrir mais um pouquinho essa janelinha. Então, definição, na verdade, a utilidade do que é ou do que seria entender o parâmetro altura. A altura é um parâmetro do som onde podemos novamente voltar a verificar o render normal aqui, o render do preview. Lembrando que isso é super normal de ocorrer até em máquinas mais potentes. Altura é um parâmetro do som onde podemos diferenciar as alturas graves, médias e agudas. Pronto, ou seja, quando o som está mais grave, quer dizer que ele está mais baixo. E quando o som está mais agudo, quer dizer que ele está mais alto. Na partitura, os sons mais graves é um parâmetro a ser estudado. Os sons mais graves que ele está mais agudo, quer dizer que ele está mais alto. E quando o som está quer dizer
Quando o som está mais grave, quer dizer que ele está mais baixo. E quando o som está mais agudo, quer dizer que ele está mais alto. Na partitura, os sons mais, Na partitura. na partitura, os sons mais graves Então aqui ele começa a falar de partitura e eu já fiz um exemplo no Finale, que é um programa de edição de partituras, sobre som grave e som agudo. Aí eu jogo aqui, ele está em formato de imagem, certo? Clico aqui e eu posso, aqui na janela de controle de efeito ou Effect Controls, reposicionar, certo? Para não ficar cobrindo o rosto do Jahzel e não ficar mal posicionado. Então aqui eu deixei os exemplos de como eu posso aumentar até reposicionar tudo sempre à nossa direita dentro da tela, ao alto. partitura, os sons mais Ele vai ficar em baixa qualidade porque está no preview. graves estarão escritos mais abaixo, já os mais agudos estarão escritos acima. Então, Acima. ele termina mais ou menos aqui a falar sobre esse exemplo na partitura. Então, vamos deixar visível até ali. Lembrando que para uma edição mais organizada, é bom ouvir primeiro e ir demarcando, como eu demarquei aqui a altura, exemplo, pode colocar onde inseriria exemplo, por exemplo, no título do Maker, que ajuda muito no processo de edição. O segundo parâmetro a ser estudado será o de duração. Com a duração, podemos diferenciar Então, conceito de duração, vou pegar aqui, seguro o Alt, arrasto para cá e só vou modificar o texto. Duração, eu já sei o que ele vai falar. Serve para diferenciar sons curtos e longos. Lembrar sempre de salvar o projeto. Então, verifique se a ortografia está boa. sons mais curtos e os mais longos. O terceiro parâmetro a ser estudado será intensidade. Através da intensidade, Outro conceito agora de intensidade. Então, duração já foi, agora intensidade. Intensidade serve para diferenciar o que? A força do som, né? Intensidade. Na verdade, diferenciar o volume. da intensidade poderemos diferenciar os sons fracos e os sons fortes. Na partitura, isso pode ser escrito com sinais de intensidade. Teremos lá o piano. Então, eu também fiz aqui a simbologia das intensidades na partitura. Posso fazer o seguinte, vou clicar aqui, onde eu deixei o exemplo da altura, clicar aqui no Motion, copiar, clico aqui na instância nova que eu apliquei, Ctrl V, e aí deixa mais ou menos posicionado onde deixei a outra imagem, é só reposicionar. O forte. O quarto e último parâmetro do som será o Então, teremos lá o piano, o mesoforte, o forte. O quarto e último parâmetro do som será o timbre. Por meio do timbre, então ele vai colocar agora a definição de timbre. Eu faço a mesma coisa. Vou mudar o texto. Serve para diferenciar a origem dos sons. poderemos definir a origem dos sons. Por exemplo, por meio do timbre, poderemos diferenciar o som de uma guitarra. Opa, falou de guitarra. Eu deixei aqui o exemplo que ele vai citar, que é a diferença entre uma guitarra e um violão.
a foto vem nesse tamanho, então vou aqui novamente na janela de controles de efeito e diminuo o tamanho, deixando mais ou menos posicionado aqui, onde eu deixei anteriormente as outras, para seguir um padrão, né, de aparição das informações, por exemplo. E de um violão. Por meio do timbre também Acabou o discurso. diferenciar as vozes das pessoas. Por exemplo, quando a pessoa faz um cover de um cantor, ela tem um timbre parecido com aquele cantor. Então essa foi a nossa aula, eu espero que tenham gostado. E aqui abaixo teremos alguns exercícios para você estudar. Tchau, tchau! Então aqui ao finalzinho eu vou clicar aqui, ó, Mark Out, ou é só clicar a letra O, como ele está dizendo. O programa é muito intuitivo. Professor, por que você vai fazer isso? Porque é o seguinte, eu adicionei aqui duas instâncias. Uma na edição que eu vou fazer com câmera, com a imagem de câmera, e outra com a imagem de celular, tudo bem? Então, eu vou delimitar que o primeiro vídeo, arquivo de vídeo, será até aqui que eu vou querer as informações já editadas. Por isso que eu demarquei aqui. Quando a gente abrir a janela de render, só vai renderizar ou preparar o vídeo até aqui. E por último, eu vou aqui editar com efeitos a imagem que está meio lavada porque é o padrão da câmera que eu gosto de gravar para depois fazer a pós-produção. Então eu vou adicionar aqui o Levels. Segura aqui e arrasta para a instância de vídeo. Lumetri Color. E pronto, para mim já basta trabalhar com esses dois. Abra aqui a janela de controles de efeito. E aí, os dois plugins que eu adicionei tá aqui, o Levels. Eu ativo aquela Lumetri Scopes que eu já mostrei no nosso projeto 1, junto com o Gisel. E aqui nós temos parâmetros matemáticos de que podemos ajustar. Vou colocar 6 no Black aqui. Vou colocar 10, já viu que deu uma diferenciada. Então, ó, vou desativar o Levels e ativar. Já deixou de ser mais lavada a imagem. Aqui, o Input White, vou tentar deixar aqui. O que me importa é aumentar esse parâmetro aqui, na verdade. Porque aí eu ganho mais luz. O White eu vou diminuir para ficar um pouco mais contrastada. Aqui a imagem. Pronto, já mexi no que queria no Levels. Então, sem o Levels, com o Levels. Já ganhei a informação que eu queria. E agora o Lumetri. No Lumetri, vou corrigir a temperatura de cor. Para mim, eu quero uma imagem mais fria. Então, vou botar menos 15 na temperatura. Olha como ficou mais azul a telinha. E o tint, eu gosto de colocar 5 para deixar meio roseada também. É um azul meio roseado, por assim dizer. E aqui, na correção básica, eu ainda mexo alguns parâmetros. Contraste, eu aumento, deixo geralmente em 25. E aí, vamos construindo o que queremos. Menos 5, o 0,5 no Black. Também aqui. Eu gosto de diminuir muito bem esses parâmetros aqui em menos 5, ajustar sempre. É mais ou menos o setup de luz que eu tenho, que combina sempre com essa informação. Então, estude o que sua câmera dá para poder ajustar de acordo com a sua realidade, é claro. E a exposição, eu acho que já está boa, mas eu vou testar o 0,5 aqui. 0,2, porque senão vai ficar muito estourado. Tá bom, então, feito isso, aquela dica que eu dei no outro vídeo, vou copiar os parâmetros de Level e Lumetri. Aliás, é cortar. Olha como estava sem os plugins. Venho aqui no master dessa imagem e jogo. Ctrl V. Ele vem invertido. Então, eu tenho que colocar na ordem correta. Opa, deu um errinho. É normal ocorrer isso no Premiere. Então, de volta aqui, inverti, deixei Levels e Lumetri nessa ordem, eu sempre uso. E agora, podemos perceber que está aplicado a todo o vídeo. A alteração que fizemos. Outra coisa que eu queria fazer é o reposicionamento da imagem do Gisel. Eu quero ele mais próximo da gente. Clico aqui,
na instância de vídeo, venho no Motion e aumento um pouco. Deixa aqui porque eu deixei informações aqui, né, nesse canto. Isso. Então é a mágica do cinema nos ajudando a reposicionar nosso querido professor Gesel, bolsista, que é professor também, nesse caso. Ctrl V nas outras instâncias de imagem. E aqui verifique se está tudo certinho, se tem alguma informação que ficou com escrita errada, se está tapando alguma informação ou não. Tarará, tudo certinho. Aqui está mais ou menos, deixa eu reposicionar aqui, está quase pegando aqui na cabeça do Gesel. Duração, tá certinho. Intensidade. Aqui outro exemplo, ó. Tem que reposicionar. Então preste bastante atenção antes de mandar renderizar os vídeos, porque às vezes vão com algum tipo de erro, porque não fizemos a última revisão antes de mandar renderizar. Aqui tudo certinho também. Então é isso. Agora Ctrl M. Clico aqui, o nome do arquivo será esse mesmo, certo? E, diferentemente, deixa eu fechar aqui antes de renderizar, do que eu fiz antes, eu não faria um vídeo mostrando passo a passo com o vídeo. Eu só vou mostrar que eu vou reposicionar aqui, porque eu acabei pegando essa informação. Lembrando que o bom do vídeo é que ele já vem com a cor calibrada. Então é o que temos aqui. A pele do Gesel não está tão real quanto é, a olho nu. Aqui já temos esse resultado. Então é uma vantagem de se gravar com um smartphone, certo? A gente não precisa corrigir a cor após. Se tem uma boa iluminação, temos um resultado bom. Por quê? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem fiz no outro projeto. Vou aproveitar a estrutura. Ou seja, as legendas e as imagens que eu inseri aqui. Só vou reposicionar e fazer os cortes, tudo bem? Então você verifica aí o resultado tanto da edição com a DSLR, a câmera semi-profissional, quanto com o smartphone. Até mais e até a próxima aula. Olá, tudo bem? Meu nome é Gesel, seja muito bem-vindo e bem-vindas a mais uma aula do Musitec. O Musitec é um projeto apoiado pela FAPTEC, pela SEDUC Sergipe e pelo Conservatório de Música Sergipe. Na aula de hoje estaremos falando sobre parâmetros do som. O primeiro parâmetro do som que será estudado será a altura. A altura é um parâmetro do som onde podemos diferenciar as alturas graves, médias e agudas. Ou seja, quando o som está mais grave, quer dizer que ele está mais baixo. E quando o som está mais agudo, quer dizer que ele está mais alto. Na partitura, os sons mais graves estarão escritos mais abaixo. Já os mais agudos estarão escritos acima, mais ao alto. O segundo parâmetro a ser estudado será o de duração. Com a duração, podemos diferenciar sons mais curtos e os mais longos. O terceiro parâmetro a ser estudado será intensidade. Através da intensidade, poderemos diferenciar os sons fracos e os sons fortes. Na partitura, isso pode ser escrito com sinais de intensidade. Teremos lá o piano, o mesoforte, o forte. O quarto e último parâmetro do som será o timbre. Por meio do timbre, poderemos definir a origem dos sons. Por exemplo, por meio do timbre, poderemos diferenciar o som de uma guitarra e de um violão. Por meio do timbre, também poderemos diferenciar as vozes das pessoas. Por exemplo, quando a pessoa faz um cover de um cantor, ela tem um timbre parecido com aquele cantor. Então essa foi a nossa aula, eu espero que tenham gostado. E aqui abaixo teremos alguns exercícios para você estudar. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Meu nome é Gesel, seja muito bem-vindo e bem-vindas a mais uma aula do Musitec. O Musitec é um projeto apoiado pela FAPTEC, pela SEDUC Sergipe e pelo Conservatório de Música Sergipe. Na aula de hoje estaremos falando sobre parâmetros do som. O primeiro parâmetro do som que será estudado será a altura. A altura é um parâmetro do som onde podemos diferenciar as alturas graves, médias e agudas. Ou seja, quando o som está mais grave, quer dizer que ele está mais baixo. E quando o som está mais agudo, quer dizer que ele está mais alto. Na partitura,
os sons mais graves estarão escritos mais abaixo, já os mais agudos estarão escritos acima, mais ao alto. O segundo parâmetro a ser estudado será o de duração. Com a duração, podemos diferenciar sons mais curtos e os mais longos. O terceiro parâmetro a ser estudado será intensidade. Através da intensidade, poderemos diferenciar os sons fracos e os sons fortes. Na partitura, isso pode ser escrito com sinais de intensidade. Teremos lá o piano, o mesoforte, o forte. O quarto e último parâmetro do som será o timbre. Por meio do timbre, poderemos definir a origem dos sons. Por exemplo, por meio do timbre, poderemos diferenciar o som de uma guitarra e de um violão. Por meio do timbre, também poderemos diferenciar as vozes das pessoas. Por exemplo, quando a pessoa faz um cover de um cantor, ela tem um timbre parecido com aquele cantor. Então essa foi a nossa aula, eu espero que tenham gostado. E aqui abaixo teremos alguns exercícios para você estudar. Tchau, tchau!